Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. A igreja repita o versículo 15. Versículo 16. Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome pela oportunidade de estar na Tua casa. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia de vida. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome porque o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador para que esteja convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque estará convosco, ou melhor, habita em vós. Esse Espírito da verdade é o Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo que nos renova, que nos fortalece. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor, eu peço ao Senhor pela Tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha levantar o caído, dar força ao abatido, trazer alegria ao entristecido, trazer cura ao enfermo. Que o Senhor venha, meu Deus e Pai, pela Tua misericórdia, através do Teu Divino Espírito Santo, trazer libertação, operar milagres, sinais. Que através do Teu Divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Senhor venha, meu Deus e Pai, transformar vidas, renovar vidas, trazer salvação em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir, Senhor Deus e Pai, a minha mente, os meus lábios. Que eu venha ser instrumento do Senhor aqui essa noite. Meu Deus, neste momento da palavra. Assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na abertura do culto. Meu Deus e Pai, se fez presente no louvor dos jovens. Se fez presente, meu Deus e Pai, no louvor. Que Ele se faça presente agora no momento da palavra. É o que eu clamo ao Senhor. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, dê uma linda salva no pau do Senhor. Eu estava hoje, após o almoço, um pouco antes do almoço e após o almoço, meditando nesse texto. Eu meditando nesse texto, o Senhor falou profundamente comigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar profundamente com a igreja. E o tema da mensagem que o Senhor me deu para essa noite é: você tem cumprido a missão que te foi designado? Vou repetir. Você tem cumprido a missão que te foi designado? Após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele aparece aqui aos 11 discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Podemos perceber que Jesus aqui, ele comissiona esses 11 discípulos, e ele diz para eles: ide por todo o mundo. Jesus aqui, ele designa uma missão para esses 11. Jesus chama eles e diz: olha, vocês vão pregar o meu evangelho. Vocês vão anunciar o reino de Deus. Depois Jesus, ele comissiona mais 70 discípulos. Ele manda que esses discípulos, eles vão de 2 em 2 para pregar o evangelho. E Jesus disse para eles: olha, vocês vão de 2 em 2, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas rogai ao Pai, ao Senhor, para que Ele envie mais ceifeiros. E Jesus diz para eles: olha, curai os enfermos, anunciai o reino de Deus. E aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aqueles que não te ouvem, a mim não ouvem. Aqueles que te rejeitam, a mim me rejeitam. E Jesus continua dizendo para eles: olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Jesus aqui, ele foi bem claro para os 70, dizendo que foi dada a eles autoridade, e autoridade é poder. E Jesus, ele fala aqui do inimigo de nossas almas como serpente e escorpião. Porque serpente e escorpiões são animais venenosos, sutis. São animais que eles não têm misericórdia das suas vítimas. O próprio Jesus, ele diz para os discípulos: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus comissiona 11 discípulos, ou os apóstolos. Depois ele comissiona mais 70. E diz para ele: vai, anuncia o evangelho, cura os enfermos, expulsa demônios. Jesus dá a eles essa autoridade para que os sinais pudessem acontecer. E a Bíblia nos diz que eles voltaram alegres, porque os demônios os submetiam. Jesus olha para eles e diz: não se alegre, porque os demônios vos submetem. Primeiro, alegrai, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus aqui, ele estava dizendo para os discípulos: vocês podem até se alegrar, porque os demônios vos submetem. Mas primeiro, ou deve se alegrar mais, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Aqui Jesus, ele chama os 70, ele dá autoridade. Autoridade é poder para executar algo. A autoridade, quando a pessoa tem autoridade, ela manda e o subordinado obedece. E existe 2 tipos de autoridade. Existe a autoridade da terra e existe a autoridade do céu. A autoridade da terra, ela só consegue mover com as coisas naturais. Mas a autoridade do céu, ela consegue mover as coisas sobrenaturais. Jesus aqui, ele dá uma autoridade para os seus discípulos. E a autoridade da terra, ela não move o sobrenatural. Você pode ir na pessoa mais importante desse planeta Terra.
ele não consegue mover o sobrenatural. Ele só consegue mover o natural. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, veio um centurião. Centurião era o homem romano, ou soldado romano, responsável por 100 soldados. E ele chega até Jesus e diz: olha, o meu criado está enfermo. Jesus olha para ele e diz: vamos na tua casa e eu irei curá-lo. Ele diz assim: eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas diz só uma palavra e o meu criado ficará são. Porque eu também sou homem de autoridade. E eu digo aos meus soldados: vai, e eles vão. Eu digo ao meu soldado: vem, e eles vêm. Eu digo ao meu soldado: faz isso, e eles fazem. Jesus então olha para o povo e diz: eu nunca encontrei tamanha fé. E Jesus olhou para aquele homem e disse: seja-vos feito conforme a tua fé. E naquele momento, naquela hora, o seu criado ficou são. O que eu quero te mostrar nessa passagem? Aqui nós vemos dois tipos de autoridade. A autoridade da terra e a autoridade do céu. A autoridade da terra estava sobre o centurião romano. Ele dizia ao seu empregado: vai, ele vai. Vem, e ele vem. Faz isso, e ele fazia. Mas quando o seu criado estava enfermo, ele não tinha autoridade, ele não tinha poder sobre a enfermidade. Então ele vai sobre aquele que tem poder, que tem autoridade do céu, que é Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele sendo um soldado, ele tendo soldado as suas ordens, ele sabia muito bem o que era uma autoridade. Ele sabia muito bem que aquele que tem autoridade, quando ele dá ordem, aquele que recebeu a ordem tem que obedecer. Por isso que ele diz assim: eu digo ao meu soldado, ele vai, ele vai. Eu digo ele vem, ele vem. Eu digo ele faz isso, ele faz isso. Ele estava dizendo para Jesus: olha, eu também sou homem sob autoridade, mas a minha autoridade é só da terra. Agora eu vim até o Senhor, porque o Senhor tem autoridade do céu. Vou repetir: eu vim até o Senhor porque o Senhor tem autoridade do céu. Ele sabia que se Jesus desse ordem àquela enfermidade, sai a enfermidade, aquela enfermidade iria sair. Por isso que ele diz: eu não sou digno de entrar na minha casa, mas diz só uma palavra, e o meu criado ficará são. E assim aconteceu. O que você precisamos entender que, quando Jesus ele enviou os seus discípulos para fazer a obra, Jesus ele não enviou os seus discípulos de mãos vazias. Jesus ele deu autoridade para os seus discípulos. Ele disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Jesus diz para eles: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Jesus poderia ter parado por aí, mas ele disse: e esses sinais. Jesus não mandou eles ir de mão vazia. Estes sinais vão seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eles estavam indo debaixo de uma autoridade. Agora, o que eu e você precisamos entender, que autoridade não é dom. Falar em línguas, interpretar línguas é dom. Existe dom de curar.
dom de profetizar, dom de variedade de línguas, dom de milagre, dom de fé, e dentre outros. São 9 dons, não sei quantos eu falei que eu não contei. Mas o que eu e você precisamos entender é que evangelizar não é dom. É uma ordem de Jesus para o seu povo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi essa ordem que Jesus deu para os discípulos. Mas agora, os discípulos, eles estão mortos. Tanto os 11, quanto os 70. Eles não estão mais em nosso meio. Mas a ordem continua de pé. Através dos discípulos, muitas vidas foram transformadas, foram curadas, foram libertas, foram salvas. Mas eles não estão mais em nosso meio. A ordem continua de pé. E eu te pergunto, para quem é essa ordem agora? Para quem, igreja? Para quem? Essa ordem é para mim e para você. Quando a igreja, ela pensa em missões, ela pensa em cumprir o ID do Senhor, ela deixa de pensar nela mesma e ela começa a pensar nas pessoas que estão necessitadas. Porque se nós olharmos aí para fora, nós vamos observar que o diabo ele tem feito grandes estragos. Tem destruído famílias, tem destruído casas, tem destruído vidas. Pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que não têm mais o que fazer. E o que eu e você precisamos entender, que nós temos a solução para isso. Nós sabemos a solução para isso. E a solução é Jesus. A solução é Jesus. Quantos lares destruídos? Quantas vidas destruídas? Quantas pessoas entregues às drogas? E muitos de nós não nos dispusemos para fazer a obra. Muitos de nós não saímos para fazer a obra. São poucos que têm esse desejo. São poucos que querem fazer. Quarta-feira passada teve um casal aqui na igreja. E eles são de um determinado ministério. E eles vieram aqui para conversar comigo. E eu falei, olha, no final eu converso com vocês. Terminou o culto, eu tinha uma oração para fazer. E depois eu conversei com eles. E a luta deles não está fácil. Grandes problemas, dificuldades. E eles falaram que eles precisam de alguém que trabalha com libertação. E vieram aqui nos procurar. E começaram a desabafar algumas coisas. Eu disse para esse casal, sabe por que a maioria das igrejas não trabalha mais com libertação? Quase nenhuma igreja trabalha mais com libertação. Porque o trabalho de libertação requer trabalho. Cumprir o ID do Senhor requer trabalho. Quem me conhece sabe do nosso trabalho.
Mesmo quando eu era membro de igreja, eu fazia o ID do Senhor. Eu fazia trabalho de libertação. Eu fazia visitas. Isso para mim não tinha hora. Era meia-noite, era 1h da manhã. Era no horário de almoço. Já fiquei até sem almoço. Porque eu sei da importância que é cumprir o ID do Senhor. Quem trabalha com libertação sabe quão triste é uma pessoa escravizada pelo diabo. Como que essa pessoa sofre? Mas o problema é que isso requer tempo. Isso requer paciência. Isso requer você abrir mão, às vezes, daquilo que você quer, para fazer, às vezes, aquilo que você não quer naquele momento. Há momentos que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Eu me lembro que a última Copa do Mundo, todo mundo estava vendo o jogo do Brasil. Eu e o pastor Juliano estávamos atendendo uma pessoa possessa de demônios. Já cheguei em casa, a pastora Juliana não estava em casa na hora do almoço, porque ela estava atendendo pessoas que estavam possessas por demônios. Poucas pessoas querem isso. Não estou dizendo que só nós dois fazemos isso, entenda isso. Eu estou dizendo que poucas pessoas querem isso. Entenda, entregar um folhetim e dizer Jesus te ama é válido. É válido. Mas muitas das vezes não é o suficiente. Se você observar toda pessoa que vem aqui à igreja, que ela precisa de trabalho de libertação, eu falo com ela, espera por último para mim te orar. Porque eu vou levar essa pessoa para o gabinete. Eu vou sentar com ela. Eu vou ouvi-la. Ela vai desabafar, ela vai chorar. Ela vai abrir o coração. E depois que eu vou orar por ela. E muitas das vezes, após o culto, isso requer 1, 2 horas, 2h30, 3 horas. Mas o que nós precisamos entender, que nós temos que ter amor à alma. E Jesus, ele nos deu autoridade. Lucas 10:19, eu vos dei autoridade. Repita comigo, eu vos dei autoridade. Jesus disse assim, ó, eu vos dei. Jesus não disse assim, eu vos darei. Ele não disse assim, ele disse, eu vos dei. A autoridade já foi dada para mim e para você. Mas o que eu e você precisamos entender? Que nós temos que tomar posse dessa autoridade. Eu vos dei autoridade, já foi dada. Mas muitos de nós não tomamos posse. Eu e você, nós precisamos entender que nós temos autoridade sobre Satanás, sobre os seus demônios. O que eu e você precisamos entender é que nós somos representantes do Senhor Jesus nessa terra. E às vezes uma simples palavra que nós falamos pode mudar uma vida. Pode transformar uma vida. Livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Havia um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria. Um homem bem sucedido diante do seu rei, diante do povo. Mas esse homem era leproso. O Senhor havia dado vitória a ele sobre os sírios. Esse homem na sociedade
Ele era um grande homem, respeitado. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele era um leproso. As pessoas que estavam lá fora não sabiam do sofrimento dele dentro de casa. Não sabia aquilo que ele passava dentro de casa. Não sabia que ele tinha que ter o prato dele separado, a toalha dele separada. Não se deitava na mesma cama com a sua esposa. Dentro de casa ele tinha uma vida isolada, porque a lepra é contagiosa. Mas ele trouxe uma menina, uma moça escrava de Israel. Essa moça, sendo escrava, estava trabalhando na casa de Naamã. E ela estava vendo ali tudo que esse homem estava passando. E um dia ela disse para sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele o restauraria dessa lepra. Aquela senhora vai para Naamã e fala para ele. Naamã vai até o rei e pede o rei para enviar uma carta ao rei de Israel, dizendo: olha, o meu servo Naamã, ele vai até aí para que você o cure. E o rei de Israel disse: quem sou eu? Eu sou Deus para vivificar ou para matar? Ele está buscando ocasião para a guerra. Eliseu mandou um recado para o rei dizendo: deixe ele vir até Israel, e ele saberá que há Deus em Israel. Naamã, ele chega ali com a grande comitiva. E quando ele chega ali com aquela grande comitiva, Eliseu manda o seu moço ir lá e dizer para Naamã: olha, vai, mergulha no Rio Jordão 7 vezes e ficará curada a tua lepra. Naamã se indignou. Ele disse: eu pensei que ele iria vir até mim, iria pôr a mão sobre a enfermidade e iria orar. E Naamã vai embora, começa a querer ir embora indignado. Um dos seus soldados chega para ele e diz: Senhor, algumas versões, meu pai, se tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não o faria? Mas ele só disse: vai, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã então vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E a sua pele ficou limpa como de uma criança. Ele volta até Eliseu. E ele diz para Eliseu: saiba o Senhor, que o teu servo não adorará outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele disse que não iria mais adorar outro Deus. E nós aprendemos algumas lições nessa história de Naamã. Primeiro, não podemos ver uma pessoa sofrer, sabendo da solução e nos calar. Segundo, não importa a posição social dessa pessoa. Se é um gari, se é um balconista, se é o presidente do país, se é um governador, nós temos que falar que Jesus é a solução. Não importa se a pessoa é orgulhosa, altiva, aí já é problema dela com Deus. A empregada, a escrava de Naamã falou. O que Naamã ia fazer já não era problema dela, o problema dela era anunciar a Deus. Era falar que Israel havia um profeta que poderia resolver o problema dela. Segundo, Naamã chegou lá e não quis fazer. Já não é mais problema da escrava. Já não é mais problema do profeta. É problema de Naamã. Nós sabemos a solução. Nós temos a solução para oferecer para as pessoas. Mas será que nós estamos oferecendo? Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo,
para te dizer que você é a fonte de Deus para a transformação de vidas, para a libertação de vidas, para a salvação de vidas. Eu e você somos a fonte de Deus para que isso possa acontecer. Deus, Ele quer me usar. Deus, Ele quer te usar para pregar o evangelho aos drogados, às prostitutas, aos ladrões, aos empresários. É para pregar o evangelho. Aquelas pessoas que estão possessas, é para pregar o evangelho. Deus, Ele quer me usar e Ele quer te usar para que vidas sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Está na hora de você parar de pensar só em você. Está na hora de você parar de pensar só no seu lazer, só no celular, só na Netflix. Está na hora de você começar a tirar um tempo para evangelizar. Está na hora de você tirar um tempo para pregar o evangelho do Senhor. Lógico que você tem que ter tempo para a sua família, para o seu trabalho, para o seu lazer. Mas quanto tempo você tem tirado para pregar o evangelho do Senhor? Não é para nós ficarmos apenas fazendo aquilo que nós queremos. Não é para nós ficarmos apenas fazendo aquilo que satisfaz a nossa carne. Não é para nós escolhermos para quem nós vamos pregar e para quem nós não vamos pregar. Cuidado quando você escolhe para quem você vai pregar e para quem você não vai pregar. Você se coloca no lugar de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, profeta Jonas. Vai em Nínive e clama aquele povo para que eles se arrependam. Porque se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. Jonas, ele olha para aquele povo de Nínive, sabendo que eles eram muito mal. Sabendo que eles não tinham piedade das pessoas. Jonas não vai lá pregar por medo, não. Ele não vai lá pregar porque ele acha que aquelas pessoas não são dignas de ser salvas. Ele se coloca como juiz. E a Bíblia diz que ele foge de Deus, que até parece que pode fugir de Deus. Ele entra no barco e vai para outro lugar. O que Deus faz? Deus envia uma tempestade. E aquele barco começa a sacudir. E os homens que estavam ali começam a ficar apavorados. Cada um começa a clamar o seu Deus e Jonas estava dormindo. Um deles vai lá e chama Jonas e pergunta: o que está acontecendo? Como é que você consegue dormir? Você não vai clamar o seu Deus? E eles tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E disse: o que você fizeste? E Jonas conta para eles. E Jonas diz para ele: para essa tempestade passar, para vocês não virem perecer, porque eles já haviam jogado toda a bagagem para fora do navio, vocês têm que me lançar no mar. Eles vão e lançam Jonas. E a Bíblia diz que um grande peixe vem e engole Jonas. Jonas fica ali 3 dias e 3 noites. Mas dentro desse grande peixe, Jonas, ele começa a orar. Ele começa a clamar ao Senhor e o peixe vem e vomita ele, joga ele na beira do mar. Novamente vem a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas: vai em Nínive e clama aquele povo. Jonas vai lá e clama para aquele povo. Anuncia o evangelho. E aquelas pessoas de Nínive se converteram ao Senhor. Nós não estamos aqui para escolher quem é digno do céu e quem não é. Para quem eu vou pregar ou para quem eu não vou pregar. Cuidado quando nós fazemos isso. Porque sobre Jonas veio uma grande tempestade. Veio grande problema, grande luta por não obedecer a palavra do Senhor. Por não obedecer o ide do Senhor. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a ser um Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. Ele estava contando que ele estava passando com pressa
E uma prostituta pediu ele uma palavra. Ele disse assim: vai lá na igreja que eu te dou a palavra. E ela novamente foi atrás dele e pediu: me dê uma palavra. Ele novamente disse: vai lá na igreja que eu te dou uma palavra. Esse pastor foi embora para casa, deitou. Mas ele não conseguiu pegar no sono. Ele não conseguiu dormir. E ele acordou de madrugada e disse para sua esposa: coloca a roupa. Vamos lá naquela prostituta. E ele e sua esposa colocaram a roupa. Foram procurar aquela prostituta. E eles ali encontraram uma jovem e perguntaram: onde está a prostituta? A jovem disse: acabou de tirar a sua vida. Acabou de suicidar. Está entendendo? O pastor estava com pressa. Ele não teve tempo. Ela queria uma palavra. Ele não deu a palavra. E quando ele voltou para dar a palavra, ela já era tarde demais. Como eu e você estamos agindo? Nós estamos dando a palavra para quem precisa? Ou nós estamos com pressa dos nossos afazeres e não estamos dando palavra para quem precisa? Cuidado. E depois podemos querer voltar e lá dar a palavra e a pessoa não está mais ali para ouvir. O que você precisamos entender? Que a única coisa que nós levamos dessa terra é as almas que nós ganhamos para o Senhor. É as almas que nós ganhamos para o reino. O que eu estou fazendo a favor do reino? O que você está fazendo a favor do reino? O que nós estamos fazendo em favor do reino? Para quantas pessoas nós pregamos essa semana? Será que nós visitamos pelo menos um lar esse mês? Esse mês? Deus, Ele quer que eu e você venhamos a influenciar o mundo. Eu e você, nós não fomos chamados para ser influenciados. Eu e você, nós somos chamados para influenciar o mundo. Eu e você fomos chamados para influenciar as pessoas no nosso trabalho, na escola, na rua, aonde nós estivermos, no nosso bairro. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve a não ser jogado fora e pisado para os homens, pelos homens. Insípido significa sem sabor. A função do sal é dar sabor. E na época de Jesus não tinha geladeira, então ele tinha outra função também, de conservar. Mas se ele não fizesse essas duas coisas, ele podia ser lançado fora e pisado pelos homens. Que tipo de sal que eu estou sendo? Que tipo de sal que você está sendo? Com sabor ou sem sabor? Nós temos feito a diferença. Olha para dentro de você. Que tipo de sal você está sendo? Eu quero que você entenda que Deus não te escolheu apenas para vir e participar de um culto, não. Deus te escolheu para fazer diferença nessa terra. Eu vou repetir que alguns não entenderam. Deus não te chamou apenas para participar de um culto. Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Eu e você, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para anunciar Jesus.
Por que você acha que eu estou aqui hoje? Por que você acha que você está aqui hoje? Jesus, ele disse no Evangelho de João, que ele nos escolheu a nós. E ele nos designou para ir dar fruto. E que o nosso fruto permaneça. E tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, ele faria. Mas eu quero que você preste muita atenção. Jesus disse assim: eu vos designei para que vades e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Mas primeiro tem que dar fruto. Sabe por que tem algumas coisas travadas na sua vida? Sabe por que tem algumas coisas que Deus não atende? É porque Deus te escolheu, te designou para dar fruto, e você não está dando fruto. Eu vos escolhi a vós, e eu vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. Eu e você, nós somos comissionados, chamados, ordenados, para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Isso é muito sério. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem não crê será condenado, e quem crê será salvo. Trata-se de salvação de almas. Trata de alma ir para o céu ou para o inferno. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É questão de salvação de almas. Será que eu e você estamos pensando nas almas lá fora? E Jesus, ele não nos manda de mãos vazias. Jesus, ele disse: esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Só o presbítero Bruno entendeu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu já vi pessoas terem medo de pregar para um macumbeiro. Eu já vi pessoas terem medo de pregar para quem manifesta demônio. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas terem medo de pregar para o macumbeiro ou para quem manifesta demônio, com medo do que o demônio pode fazer na vida dele. Eu não vou mexer com eles, não. Se eu mexer com eles, vão mexer comigo. 1 Pedro ou 2 Pedro? Agora me fugiu. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, de qualquer forma, ele quer me destruir, ele quer te destruir. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que por eu ir orar uma pessoa possessa, o demônio pode me atingir. Eu não acredito porque o macumbeiro me chama para orar ele, eu vou lá e o demônio pode me atingir. Por que você não acredita, pastor? Primeiro, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nada, repita comigo, nada, mais uma vez, nada vos causará dano algum. Ou eu creio na palavra ou eu não creio. Ou eu creio no que a Bíblia diz, ou eu não creio.
Segundo, quando a pastora Juliana estava grávida da Bianca, nós estávamos fazendo um trabalho de libertação. Estava eu e ela e a pessoa possessa. O demônio olhou para a barriga dela e apontou para a barriga dela e disse assim: eu queria tocar nessa aí, ó. Mas aquele lá de cima não deixa. Só alguns entenderam. Eu quero tocar nessa aí, mas aquele lá de cima não deixa. Oh, aleluia! Entenda, igreja, se trabalhar com libertação, o diabo conseguisse destruir a vida de alguém, a minha já estaria destruída. Mas a Bíblia diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Estes sinais vão seguir os que crerem em meu nome. No nome de Jesus expulsarão demônios, colocarão mão sobre os enfermos, curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não causará mal algum, pegarão as serpentes. O que você temos que entender é que a autoridade, ela não é minha. A autoridade não é da pastora, não é do pastor Mário. A autoridade não é do presbítero Bruno, do presbítero André. A autoridade está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nome dele está sobre todo o nome. Eu e você precisamos entender que quando nós recebemos a autoridade de alguém, quando nós vamos em determinado lugar, nós vamos em nome daquela pessoa. E nós recebemos autoridade no nome de Jesus, e aonde nós formos, nós vamos no nome de Jesus. E aonde nós chegarmos, se nós crermos, os sinais vão acontecer, vidas vão ser transformadas, lares vão ser transformados, pessoas vão ser libertas. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu não sei quais experiências você tem com Deus. Eu não sei quais experiências você tem no evangelismo. Mas eu posso dizer para você que são fantásticas. É lindo, é maravilhoso você vê uma pessoa entregue às drogas e você ir lá cumprir o ídolo do Senhor, essa pessoa largar as drogas. É lindo, é maravilhoso você ir lá, uma pessoa que assassinava, roubava, traficava, pregar o evangelho para essa pessoa e essa pessoa largar tudo isso e se converter ao Senhor. É gratificante você pegar uma pessoa judiada pelo diabo, possessa pelo diabo. Você fazer um trabalho de libertação nessa pessoa, e essa pessoa chegar para você e falar assim: eu nunca senti isso na minha vida. É gratificante você olhar para a pessoa, ela entrar por aquelas portas e você saber como um dia ela chegou aqui e como ela está hoje, e você saber que você tem participação nisso. Não existe nada que pague isso. Se coloque de pé, por favor. A autoridade já foi dada. É só você tomar posse. E essa noite, o Senhor quer derramar autoridade. Ele quer, aliás, que você tome posse da autoridade que já foi derramada. Ele quer te usar para cumprir o ídolo do Senhor. Oh, aleluia! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, glória! A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Oh, glória! E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Oh, glória!
E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Oh, glória! Vamos adorar. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Vamos adorar. E que diminua Oh, glória! para que tu cresça, Senhor. Vamos adorar. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele quer te encher aqui essa noite. Ele quer que você entenda que a autoridade já te foi dada. Eu vos dei a autoridade. O que você precisa é tomar posse. O que você precisa é dizer eu quero. O que você precisa é entender que lá fora tem muitas pessoas escravizadas e muitas das vezes eu e você não estamos fazendo nada. Eu e você estamos olhando apenas para nós mesmos, preocupados apenas com nós mesmos. Mas Deus, Ele tem uma ordem para mim e para você. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em igreja isso trata de salvação de almas. Mas Ele não nos manda vazio. Ele dizia: esses sinais vão seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e porão de enfermo e os curarão. Oh! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Vamos adorar. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Vamos adorar. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Oh! E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é comigo, meu lugar secreto. Só tua paz e tua presença é o meu prazer. Basta me esconde, só teus olhos veem. Debaixo de tuas asas é comigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Seja. Se você não é do Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Receba dons espirituais. Receba dons espirituais aqui essa noite.
Receba. Receba ousadia. Receba coragem. Lava ali. Chama lá. Bora pregar o evangelho. Ei! Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus um dia deu ordem a alguém para pregar o evangelho para você. Agora está na hora de você ir pregar o evangelho para alguém. Vamos ali. Chama lá, fala. Ei, dá lugar à presença do Espírito Santo. Dá lugar à presença do Espírito Santo. Vamos adorar. Vamos adorar. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia. Receba a presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo aqui essa noite. Senhor, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, natural. Derrama batismo com o Espírito Santo, derrama dons espirituais. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levanta homens e mulheres aqui essa noite, meu Deus, que estão com o coração quebrantados, que estão dispostos a ouvir o ídolo do Senhor. Meu Deus e Pai, abre o entendimento deles, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam entender que a autoridade já foi dada, e essa autoridade terra, porque a autoridade da terra, ela é para as coisas naturais, mas a autoridade, ela é dada do céu, e a autoridade do céu. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo só venha tocar na nossa mente, no nosso coração. Nós venhamos, Senhor Deus e Pai, a entender que o ídolo do Senhor, meu Deus, é uma ordem. Meu Deus, o ídolo do Senhor não é um dom, mas uma ordem dada pelo Senhor. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Meu Deus e Pai, isso trata de salvação de almas. Vidas que podem ir para o céu ou podem ir para o inferno. Meu Deus, e nós somos representantes do Senhor nessa terra. Essa responsabilidade é nossa. Meu Deus, nós anunciamos, nós falamos, essa é a nossa responsabilidade. Quem convence é o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha lançar por terra a timidez.